Eu acho que essa questão de você viajar bastante, de você conhecer muitas culturas, isso é muito importante, porque além de você ser um missionário, é importante a gente falar das viagens missionárias, porque na realidade Deus chama todos nós para fazermos missões, né? Se não em outro país, mas pelo menos começando dentro da nossa casa, no bairro, na cidade, no país e nas nações da terra. É isso que ele dá a ideia quando ele faz lá o grande chamamento. Você tem uma vida missionária muito ativa, viaja bastante, mas eu sei também que você tem outros tipos de viagem, e eu queria que você falasse um pouco. Você é um maratonista, cara. Foi 12 anos, foi mais ou menos uns 12 anos atrás. A Sheila teve câncer. Uau. Né? E foi um ano bem traumático pra gente, porque ela teve que se submeter a todo o processo cirúrgico, quimioterapia, radioterapia. Emocionalmente, eu adoeci também nesse momento, porque, como você sabe, ela é a melhor parte de mim. Eu tenho a Sheila na mais alta estima e eu não conseguia me imaginar viver sem ela, não consigo imaginar a igreja sem ela, não consigo imaginar os meus filhos sem a mãe que ela é. Isso trouxe muita dor para nós nesse ano, mas ela é uma mulher muito resiliente, uma mulher de Deus, você a conhece, você sabe o quão forte ela é. E ela venceu esse ano do câncer. E quando ela recebeu aí a cura dela, né, depois de todo o tratamento, eu me olhei no espelho e eu sou um cara de 1,80 m de altura, eu estava pesando 108 quilos. Somatizei muito, né, nesse período do tratamento dela. E fui buscar a minha própria saúde. Sou um cara muito competitivo e comecei a correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, 21 quilômetros. E fui correr uma maratona de 42 quilômetros. Bom, corri a maratona, fui picado pelo bichinho da maratona, e de lá para cá eu já corri 12 maratonas. Uau! Mas não só corri 12 maratonas, mas entrei no principal circuito de maratonas do mundo, que é a Six Majors, as 6 principais maratonas do mundo, né? Nova York, Boston, Chicago, Berlim, Londres e Tóquio. 6 principais maratonas do mundo. Então comecei por Nova York, que é a rainha das maratonas. Corri a maratona de Nova York para 5 horas, um tempo de um corredor iniciante. Mas resolvi seguir o circuito dessas 6 maratonas e aí, ano a ano, tirando o ano da pandemia, eu fiz uma dessas maratonas por ano. Meu melhor tempo de maratona foi 3 horas e 40 para a maratona de Berlim, que é uma maratona plana, e consegui, no final das 6 maratonas, receber uma mandala, que é uma mandala que só os que completam as Six Majors, as 6 maratonas, recebem. É uma mandala que consta que você completou as 6 maratonas, né? No ano que eu recebi, haviam 340 pessoas no mundo que tinham essa mandala, 34 pessoas no Brasil e 2 pessoas em Santos. Eu e um grande empresário amigo meu em Santos, que conseguiu no mesmo ano que eu. Então eu tive o privilégio de ser um dos primeiros da minha cidade a ter essa mandala da Six Majors. Dei entrevistas em podcasts, dei entrevista na Globo Local, falei bastante, né? Essa outra pessoa que tem a Major lá também é um grande empresário, uma pessoa muito low profile e, na verdade, ele é o dono da Globo, então ele não podia dar entrevista para ele mesmo, então eu acabei dando e dei honra a ele também. E fiquei apaixonado por esse mundo da corrida. E aí entra a nossa amizade, né? Não sei se você vai chegar nisso, mas eu achei que seria importante aquilo que fez bem para mim, eu levar a outras pessoas. E aí, por que não casar as maratonas ou a saúde de você correr corridas internacionais com histórias bíblicas, com lugares históricos, né? E aí entra a nossa amizade, né, Marcelo? Nós fizemos
um grupo, né, uma caravana, para o pessoal da igreja do pastor Eric irem para Israel correr a maratona de Jerusalém. Foi algo sensacional. E eu queria te fazer essa pergunta, eu estava guardando ela aqui, porque naquela ocasião você juntou, eu acho que, assim, você juntou coisas que são tremendas. Você juntou, primeiro, a espiritualidade, né, Deus, porque a gente chama caravana religiosa, mas é porque é o nome que se dá, mas na realidade as nossas caravanas elas não são nesse sentido religioso. Na realidade a gente está ali para uma conexão, está ali para estar no palco da história. Você levou sua família, que foi algo fenomenal. Eu gostei muito de estar com seus filhos, eles são muito legais. A Sheila é uma mulher realmente sensacional, muito gente boa. Aí você juntou também a sua igreja, porque você teve ali com aqueles irmãos, e você juntou a paixão pela corrida. Tudo num combo. Explica pra gente como foi essa emoção. Só foi possível realizar essa emoção porque nós somos bem assessorados pela EB Travel, especialmente acompanhados pelo Marcílio. Ele nos acompanhou nessa jornada. Confesso a você que a princípio ia ser uma experiência um pouco preocupante, porque eu não tinha boas referências das minhas viagens para Israel, né? Eu havia ido algumas vezes, a Sheila algumas vezes mais do que eu, mas todas as vezes que a gente foi para Israel, a gente foi em viagens denominacionais, então com 5, 6 ônibus, com públicos diversos dentro dos ônibus, senhores, senhoras, jovens, então fica muito difícil conciliar essa experiência para que essa experiência seja boa a todos, né? Então, eu conheci mais as lojinhas de Israel do que propriamente os lugares turísticos de Israel, porque entrava na lojinha, de lojinha em lojinha, a gente foi conhecendo Israel. Então, eu achei que, para mim, tinha sido aquilo já. Falei, não vou voltar mais. Israel é isso, é um parque de diversões religiosos. Então, falei, acho que eu não vou voltar mais. Mas nos bastidores de uma igreja, da igreja da cidade, do nosso amigo pastor Carlito Paz. Carlito Paz, grande Carlito. Eu tive a chance de conhecer o Marcílio numa mesa e o Marcílio me provocou. Ele disse, você não quer voltar para Israel? Eu falei, eu não tenho vontade de voltar. Ele falou assim, me deixa te levar para lá. Eu falei, olha, eu não teria interesse, Marcílio, de voltar. Eu não tenho boas experiências ali. Então o Marcílio me disse, olha, você não quer ir com a sua família? Eu falei, com a minha família eu me empolgo aí. O que você quer fazer em Israel? Eu falei, olha, talvez correr a maratona. Eu gostaria de correr a maratona. Ele falou assim, então tudo bem, eu vou te proporcionar essa experiência, né? Na segunda-feira, eu pedi referências do Marcílio para o pastor Carlito. O pastor Carlito referendou. Falou, olha, é um cara sério, tem dado bons resultados para nós aqui. Então, baseado nessa referência, eu falei, iremos. Na segunda-feira, Marcílio me liga e diz, olha, pastor, você quer que alguém te acompanhe nesse grupo? Eu falei, olha, Marcílio, eu gostaria, assim, fazer um convite para algumas pessoas. Não gostaria de fazer uma viagem pública, sou uma pessoa bem low profile, né? Eu não tenho Instagram pessoal, nada. Então, falei, eu vou convidar algumas pessoas para me acompanhar, porque eu não gostaria que a experiência fosse prejudicada por pessoas que fossem numa compra de viagem turística, né, Marcílio? Então eu fiz alguns telefonemas, fiz alguns convites e nós juntamos 60 pessoas, acho. Ó, deixa eu dar uma... Antes de você falar aí, deixa eu fazer um adendo aqui. Foi a caravana mais rápida que nós vendemos na AB Travel. Foi uma coisa assim impressionante, porque todas as pessoas que você convidou, todas falaram sim. Nós tínhamos 60 pessoas, acho que algumas, infelizmente, questão de agenda, a gente acabou indo com 54. Foi o número total. Mas para nós, de longe, a gente poderia até ter levado mais. Mas você disse, não, quero fazer uma primeira experiência. E de longe, foi a caravana que a gente lotou mais rápida. Tanto que depois já não tinha mais vagas para a gente levar o pessoal. Foi. E aí, então, a experiência era... Marcílio nos proporcione uma viagem onde nós vamos traçar uns lugares
históricos para ir, e aí entrou o papel da Sheila, que ela é muito mais bíblica, historiadora do que eu, né? Então ela trilhou, fez o roteiro, o Marcílio montou a viagem baseado no roteiro que a gente havia pedido, e casamos a Maratona de Jerusalém dentro da viagem. E a Maratona de Jerusalém ela foi muito convidativa, né? Porque você tinha várias quilometragens para fazer, 5, 10, 21 ou 42, né? Então, todo mundo que foi na viagem fez a maratona em alguma quilometragem dentro da sua capacidade física, né? Então, a maioria fez 5 quilômetros, alguns fizeram 10, outros que já estavam treinando um pouco mais fizeram 21, e eu e mais 4, 5 meninos fizemos 42 quilômetros. É uma maratona duríssima, porque é uma altimetria muito alta, né? Então você sobe muito, desce muito, né? Mas além de tudo uma festa, né? Porque foi uma experiência maravilhosa para todos nós que fizemos. Isso promoveu saúde física. Nós tivemos um grande corredor nos 5 quilômetros que comprou tênis, treinou na esteira e terminou a prova, terminou junto com meu filho Daniel, foi o parceiro dele de corrida, que foi o Marcílio. Eu corri 5 quilômetros, aí eu falei, ó, na próxima agora, a gente vai fazer uma próxima, se Deus quiser, eu vou correr 10, porque eu também fui picado pelo bichinho da maratona. Isso que é maravilhoso, né? Porque assim, você vai se desafiando e é um plano de saúde. Ao invés de você pagar um plano de saúde, um plano de remédio, você vai pagar o maior plano de saúde para você é começar a correr. Você vai cuidar melhor da sua alimentação, do seu descanso, do seu corpo, do seu físico. E, além disso, proporcionar um momento de resenha, né, de comunhão. A gente deu tanta risada naquela viagem, foi um momento tão agradável. E aí eu quero fazer honra a quem honra, né? Se você não tivesse nos acompanhado, de alguma maneira talvez a experiência não teria sido tão produtiva do jeito que foi, né? Porque o Marcílio chegava na frente, abria caminhos, né? Já a gente chegava com aquela sensação de tudo tá pronto já, né? Tudo tá na mesa servido. Então, assim, foi uma coisa muito boa. Então, todos os 55 que foram podem testemunhar disso, né? Testemunhar do bom guia que você arrumou pra gente lá, que era o Tomer, dos bons lugares. É claro que sempre há coisas que podem ser ajustadas para serem ainda melhores, né? Mas foram muito poucas essas coisas, porque eu acho que a gente, ao lembrar disso, a gente tem boas experiências. Se eu perguntar para os 55 quem gostaria de ir conosco com a gente, todos iriam também. Verdade. Todos iriam. E aí isso abriu para nós um espaço poderoso, né, Marcílio? Que nós poderíamos começar a convidar pessoas a correr corridas, correr maratonas conosco ao redor do mundo, não só em lugares bíblicos, mas também em lugares históricos, né? Onde a gente possa conciliar a história bíblica, né? Suíça, Genebra, Turquia, 7 igrejas. As 7 igrejas da Turquia, Egito, Petra, tem maratona em maratona Petra. De Petra, muito boa. E aí essas maratonas, a gente, além de ser muito evangelístico, você pode convidar alguém que é corredor, que treina com você na sua assessoria, para fazer uma viagem de corrida em lugares bíblicos e históricos, né?